Então, bom dia. Olha, lá fora, além de frio, mas o frio não é o problema, está a ameaçar um bocado de chuva, de maneira que a cor do dinheiro é feita aqui indoors, com a permissão ali do Senhor Luís. Quero recordar que estamos com a cor do dinheiro do dia 7 de janeiro do ano da graça de 2020. Bem, antes de irmos ao programa de hoje, que é um programa ainda mais extenso que o de ontem, e mesmo assim não vou tratar algumas matérias que ficaram nos dias anteriores, por impossibilidade de tempo, quero recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis. E, portanto, tudo aquilo que você precisar de comprar ali, pode ir ao site e quando for para a saída, escreve lá Camilo como cupão e tem um desconto. E depois tem aquelas promoções especiais. Esta semana tem a ver com um projetor que dá muito jeito para os negócios. Vai lá, dê lá um saltinho que eu depois ponho um link para você lá ir ver. Olha, para onde é que vamos começar hoje? Vou só recordar que não vamos ter Mel Talks esta semana ainda. Eu peço desculpa por isso e na próxima semana vamos ter uma entrevista, uma ou mais do que uma, sobre saúde, sobre o atual momento da pandemia. Vamos começar no período de ordem do dia, como naturalmente, como é evidente, pelos Estados Unidos. Porque não pode escapar à agenda aquela vergonhosa tomada do Capitólio ontem. Repare uma coisa, o Capitólio é a sede do poder legislativo americano. Estão ali duas câmaras, uma Câmara Alta, que dá pelo nome de Senado, e uma Câmara Baixa, que dá pelo nome de Câmara dos Representantes. Deve haver muitíssimo poucos países onde a renovação de mandatos na Câmara Alta e na Câmara Baixa se faz com a frequência com que se faz nos Estados Unidos, porque se renova um terço dos deputados. Ora, aquilo é um dos exemplos, em minha opinião, mais próximos de uma democracia que ausculta quase permanentemente a opinião dos cidadãos. Ora, é este Capitólio, a sede do Poder Legislativo, que o legislador americano colocou na Constituição há mais de 200 anos como o centro da democracia americana. Ora, ter uma cambada de energúmenos, que não tem outro nome, assaltarem o Capitólio, passando por cima das forças de segurança, ocupando aquele espaço que é um espaço sagrado, não é muito diferente do que nós vimos em Espanha, em 1981, quando o coronel Tejero de Molina e o outro, o Milans del Bosch, entraram nas cortes espanholas de pistola no ar, a disparar para o ar e a cantar o Cara al Sol. Não é muito diferente. Bom, eu sei que aqui não veio a parte armada, nem foram os militares, mas isto é uma coisa que nunca pensei na minha vida ver. Os Estados Unidos, a América, são um farol para a democracia. Foram eles que nos ensinaram muita coisa. Aqueles princípios que estão na Constituição americana estão plasmados numa série de constituições pelo mundo fora, inclusive na nossa. Portanto, o único sentimento que nós podemos ter perante aquilo é de tristeza. E pensar que um povo tão adulto, do ponto de vista democrático, conseguiu ser condicionado por um presidente que é um maluco. E agora as pessoas que mandaram a insultar nos últimos meses e nos últimos anos já podem perceber. O indivíduo é doido, ele merecia estar num manicômio, não é? Que foi quem incitou aquela brincadeira. Ou seja, aquela gente não faz aquilo por acaso. Estava numa manifestação convocada por aquele idiota, não é? E depois, obviamente, o convite para fazer aquilo é mais do que evidente. E ele bem pode vir dizer a seguir que e agora é a altura de ir para casa. Não, o mal está feito. O mal estava feito. E o mal traduziu-se, soubemos esta manhã, em 4 mortos. Nunca pensei saber que tinha havido 4 pessoas a morrer dentro do Capitólio, que é o símbolo sagrado da democracia americana, como o Parlamento seria em Portugal. Bom, isto só me leva a dizer uma coisa. Trump vai ficar na história como o pior presidente dos Estados Unidos. Não tenho a mais pequena dúvida. E suspeito que hoje, até os seus mais indefetíveis apoiantes devem ter ficado a pensar este indivíduo merecia estar no manicômio. Bom, já agora só um pormenor. Os Estados Unidos da América, a partir de ontem, deixam de poder criticar a Venezuela, certo? E Cuba. Já não vou tão longe como dizer a Coreia do Norte, mas deixam de poder criticar estes países. Foi aquilo que conseguiram ontem. Já agora só mais um pormenor. Sabe o que é que está a acontecer com o Irão? O Irão está a testar a nova liderança americana, porque é óbvio que Biden vai ser eleito presidente. Não é? E já agora uma coisa, uma salva de palmas para os congressistas que ontem à noite, depois de imposta a ordem, voltaram ao Parlamento para poder votar a votação, passa a redundância, do novo presidente.
Eu não consigo perceber mesmo, por mais ambição, por mais loucura que esteja naquela cabeça, como é que aquele senhor conseguiu dar cabo da imagem da democracia americana ontem. Ponto seguinte, já chega de malucos. A aprovação da... Não, pá, façam-me um favor, escusam de vir aí criticar-me, chatear e pôr os meus encómios ao Trump. O homem é maluco, é doido, não tem outro nome. A aprovação da nova vacina. A vacina da Moderna foi aprovada pela EMA, a instituição europeia correspondente à Food and Drug Administration nos Estados Unidos. Isso é uma excelente notícia, porque é mais uma empresa a colocar vacinas no mercado. E soubemos ontem que uma boa parte dessas vacinas que vão chegar a Portugal também já têm a ver com a produção da Moderna. Nunca é demais repetir que, sobretudo no momento que nós estamos a viver neste momento, com um recrudescimento da pandemia que vamos ver a seguir, que isto é provavelmente a melhor notícia que tivemos nas últimas semanas. Já agora, um último ponto. Eu recebi esta semana uma nota, já não me lembro onde é que foi, que dizia que a Anacom, o regulador das telecomunicações português, o seu presidente, João Cadete Matos, tinha sido eleito, a nota diz isto, presidente da Anacom preside ao grupo de reguladores euromediterrâneos. Bom, para já, fico muito excitado por saber que é só euromediterrâneos, como se fosse a coisa mais importante do mundo. E depois diz assim, o presidente do Conselho de Administração da Anacom, João Cadete Matos, foi eleito por unanimidade presidente do grupo de reguladores euromediterrâneos, com a Palestina e Israel na vice-presidência. Mas depois fui ver ao original e descobri que afinal não foi o João Cadete Matos, foi a Anacom. O ponto é que o titular do cargo de presidência da Anacom chama-se João Cadete Matos. Pá, se calhar valia a pena termos um bocadinho mais de cuidado com a publicidade em causa própria. Digo eu. Bom, vamos então à agenda. Vamos lá à nossa agenda. E vamos começar por uma questão premente neste momento. Reparou nos números de ontem? Mais de 10 mil infectados. Reparou no número de mortos de ontem? 91. Bom, a situação não é fácil. E já agora é assim, eu não alinho com os negacionistas, mas também não alinho com aqueles que exageram. Eu acho que nesta questão o meio termo é a virtude, porque vamos lá deixar de tretas. Isto não é uma gripe normal, ok? Não é. Pelos efeitos que a gente já viu e aquilo que os cientistas nos contam e os médicos, não é uma gripe normal. Portanto, nós temos de ter mais cuidado com isto do que temos com outras, entre aspas, pandemias. Portanto, a questão é esta. A suspeita que nós temos, depois do que aconteceu ontem, até por causa das coisas que já começaram a ser ventiladas, nomeadamente pelo próprio Presidente da República no debate com André Ventura ontem, a que eu já vou a seguir, muito provavelmente o Governo vai apertar regras. Eu tenho uma questão para lhe colocar. Isto faz sentido? Não faz, pois não. É que cada semana impingem-nos uma coisa diferente. Repare, toda a gente da comunidade científica avisou o tontinho, percebe? Os tontinhos, aliás, que mandam em Portugal, que se fizessem aquilo do acabar com as restrições totais no Natal, ia dar bota, recorda-se isso. Toda a gente avisou. O problema é que nós temos demasiados tontinhos que estão preocupados com duas coisas. A primeira, com a popularidade. A segunda, com as eleições presidenciais. E, portanto, acharam que podiam relaxar aquilo da forma mais vergonhosa possível. E, portanto, agora nós estamos a levar com isto. E o que é que vai acontecer? Agora aperta a regra. Está a ver qual é o problema de Portugal? Alarga a regra, aperta a regra. Alarga a regra, aperta a regra. Depois é aqui os restaurantes. Depois é os bares. Depois é não sei o quê. Esta gente não sabe governar. Percebe? Porque andamos aqui às bolandas, hoje é uma coisa, outra é outra, não faz o mais pequeno sentido. Mais vale fixarem uma regra para os próximos meses e dizer assim, não vamos mexer nisto, porque nós temos que ter... O problema desta pandemia é depois nós termos os hospitais cheios, como se viu com o Hospital da Guarda, uma imagem vergonhosa ontem, do terceiro mundo, percebe? É esse o problema. E depois termos os cuidados intensivos cheios e não podermos admitir outras pessoas. Esse é que é o problema da pandemia. Ora, se o problema é esse, é melhor nós termos uma regra constante, uniforme, que se mantém. E não há exceções. E já agora, corrigindo a estupidez e a idiotice de até às 13 horas podem ir ao supermercado e aos restaurantes e depois a partir daí fecha. Vale a pena pensar nisto. Porque estarmos aqui, vai para ali, depois vai para aqui e anda às bolandas, isto não é norma para ninguém. Bom, segundo ponto. Ontem, como viu, a senhora Ministra da Saúde, que é uma ministra que está sempre a jurar a contar os maiores encômios ao SNS, veio pedir aos hospitais de Lisboa para suspenderem toda a atividade não urgente.
Bom, esta é a mesma ministra que sistematicamente aparece por aí a cantar loas ao SNS, que disse que o SNS reinventou e que o SNS estava preparado para esta pandemia. Está a ver? A cada passo, isto vai desmentindo a ministra. O que a mim me espanta é como a esmagadora maioria dos portugueses continua a dizer que a ministra é a mais popular e continua a dar-lhe o seu apoio. Não consigo perceber estas coisas. Deve ser porque nós somos parvos, não é? E deve ser porque nós adoramos ser comidos e ser enganados. Só pode haver esta explicação. Já agora, vamos então à história do Hospital da Guarda. Você viu as imagens divulgadas ontem? Corredores inteiros com macas e camas empilhadas, pessoas, sobretudo idosas, umas com máscara, outras sem máscara. Sabe Deus o que pode acontecer àquelas pessoas. Ouviu os gemidos de algumas das pessoas. Ouve-se no vídeo que alguém fez sobre aquilo. Bom, se isto não é uma imagem preocupante para a imagem de Portugal, eu não sei o que é. Este é o país que está a presidir a União Europeia, desde o dia 1 de janeiro. Este é o país onde a senhora Ministra da Saúde jura que o SNS está à altura. Este é o país que recusou a ajuda dos privados. Este é o país onde as Marisas Matias, os Joões Ferreiras e uma cambada de idiotas em Portugal diz que não deve haver privados envolvidos no combate à pandemia. Percebe? E que diz que se deve requisitar privados. Está a ver? Este é o país. E este é o país onde as pessoas candidatam-se às presidenciais e candidatam-se às legislativas a contarem idiotices destas. Está a perceber? Isto é uma tontice. Isto é uma coisa inadmissível em Portugal. E você continua a ter isto e continua a ter a gente a votar nestes tipos. Está a perceber? Isto é que me faz impressão. Bom, já agora vamos aos debates, que hoje o tema principal. Aos debates até temos aparecido com a história da pandemia. Então é assim, ontem houve 3. Marcelo Ventura, Maian versus Ferreira e Vitorino Silva, Ana Gomes. Vamos começar pelo primeiro. Marcelo Ventura, como sabe, teve quase a não acontecer, porque ontem alguém apareceu com a informação de que o Presidente iria ficar em isolamento profilático. Bom, ainda bem que houve debate. Ainda bem que houve debate, porque eu acho que o debate ontem foi muito elucidativo. Foi elucidativo duas coisas. Primeiro, Marcelo está... Bom, Marcelo começou bem. Começou muito calmo, quase a mandar piadinhas a André Ventura. E André Ventura começou mal. André Ventura começou nervoso, o que não é habitual nele. E já vamos ver a seguir, porque este nervosismo de André Ventura condicionou o resto do debate a sua prestação. Primeiro, Marcelo fez de tudo para mostrar que existe uma diferença entre duas direitas, a dele e a de Ventura. A dele é social cristã. A uma certa altura até se lembrou de falar em católico. Eu sou católico, eu já vou a essa matéria. E depois diz, não, a sua é securitária. A sua é a direita dura. A sua é a direita da exclusão. Bem, a partir daqui ficou claro o que é que ia acontecer. De maneira que quando André Ventura saca aquela foto que o Presidente foi fazer ao bairro da Jamaica, e já agora eu quero dizer aqui uma coisa. Não há problema nenhum em relação ao bairro da Jamaica. E há milhares de pessoas honestas, percebe? Sérias, que vivem ali. A questão não é essa. Para mim nunca é essa. E eu na altura comentei isto aqui. O Presidente da República nunca devia ter ido àquele bairro tirar selfies com pessoas que tinham estado envolvidas naqueles tumultos. Este é que é o ponto. E André Ventura esteve aí muito bem. O problema é que depois ele faz aquelas coisas com a extremista. Bem, o problema é que isto enervou Marcelo. E a partir daqui Marcelo já não foi o mesmo. E eu sinceramente acho que foi um erro. Marcelo, a partir de uma certa altura, perde a paciência. No início pensei, bom, ele está a dramatizar. Como pessoa experiente que é a fazer debates com mais de 3 décadas de política, Marcelo é provavelmente o político mais experiente no ativo. Cavaco já não está. Cunhal já não existe. Não é? Jerónimo Sousa está para sair. Mário Soares já morreu. António Costa é um miúdo. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa é uma pessoa com uma vasta experiência. E pensei assim, olha, o Marcelo está a dramatizar isto para entalar o Ventura. Não. Marcelo perdeu a paciência. Bom, primeiro ponto. Faz sentido Marcelo fazer referências à sua religião e depois Ventura vem a seguir. Eu sou católico. Eu quero lá saber se ele é católico. Eu também sou. Mas repare uma coisa, não podemos ir por uma eleição presidencial a dizer eu sou católico. Eu nunca vou votar num tipo só porque é católico. Nunca. Aliás, votaria mais facilmente num protestante ou num judeu, não é? Que tem regras mais sérias em matéria de economia, do que votaria num católico. Pois é estas porcarias. Não sei quantos meter a religião na política. Não se mete a religião na política, não é? Não se pode dizer votem em mim porque eu sou católico. Bem,
O problema é que Ventura cometeu um erro, aliás, vários erros ontem. O primeiro foi porque Marcelo trazia a lição bem estudada. E a certa altura diz assim, não, o Sá Carneiro não dizia aquilo, da pena de morte, quis encostar Ventura com a pena de morte. De facto, eu nunca me lembro de ver Ventura defender a pena de morte, viu defender a prisão perpétua e defendeu outra vez. Acho que foi um erro. Ventura não pode vir com a história da prisão perpétua. A prisão perpétua é um anacronismo hoje em dia. O que é que faz sentido? O que é que eu teria dito no lugar de Ventura? Bom, eu acho que para certos crimes não deviam ser 25 anos, deviam ser 50, imagine. Ou 30, ou 40, está a ver? E as pessoas não podiam sair em liberdade condicional nos primeiros 15 anos. Valia a pena dizer isto e não andar com as histórias da prisão perpétua. O que é que Ventura fez? Entalou-se com essa. Mas Marcelo marcou pontos quando diz o Sá Carneiro não dizia isso. Olha, o Papa João Paulo II levou um tiro e depois perdoou. Tipo, levou com esta. Bom, qual é que foi o problema aqui? Ventura, que já tinha marcado uns pontos com a história da fotografia, perdeu-se. E podia-se ter virado para Marcelo, nomeadamente na história de você não renomeou a senhora procuradora Joana Marques Vidal, você deixou sair o Presidente do Tribunal de Contas quando acusou Marcelo de estar encostado ao Governo. E está, Marcelo está encostado ao Governo. O problema é que Ventura não conseguiu passar bem esta ideia. Não é? E isto fê-lo, não é perder o debate, mas fê-lo perder pontos. E mais, era a altura certa para Ventura desferir a estocada final em Marcelo. Ao dizer assim, olha, eu se tivesse um lugar dele, teria dito assim, olha, eu percebo. O senhor não quis renomear a Joana Marques Vidal. Eu percebo porquê. Pá, se calhar ia-lhe incomodar alguns amigos. Não é? Eu estava a incomodar alguns amigos. Chegava. Matava Marcelo. Com a história do Ricardo Salgado. Que é uma coisa que Marcelo tem entalado e não consegue livrar-se daquilo. Ainda para mais, tem a falta de vergonha de não se demarcar daquele senhor e daquele senhor fez. Está a ver? Portanto, Ventura perdeu aí. E perdeu a oportunidade de fazer isto. Bem. O problema daquilo tudo é que a partir de uma certa altura, quando começou a discussão e quando Marcelo perdeu a calma e depois Ventura vai para cima também, aí perdeu-se a clareza do debate. E foi pena. Agora, o que é que não pode acontecer? Marcelo quis... bom, Ventura devia ter percebido que Marcelo trazia sempre na manga uma história para o tramar no fim. E o que é quando é que foi? Quando Marcelo vira-se e diz assim, eu desculpo lá, eu até vou ler, que é para não me acusarem de dizer que o Marcelo não disse mesmo aquilo. O que é que o senhor professor Marcelo Belo de Sousa disse? Disse assim, porque Ventura tentou encostar Marcelo à ideia do governo, dizer, você é manipulado pelo governo, mas devia ter explicado isto melhor. Abriu espaço para Marcelo dizer isto. Eu não sou manipulado por ninguém. E não admito que me diga aqui o que nunca me disse em Belém. Em Belém usa outro tom, é outra conversa. Aqui Ventura podia-se ter defendido. E não o fez. O que é que devia ter dito? Desculpe, deixe-me lá, repita lá outra vez. O senhor disse... nunca digo aqui, o que digo aliás, que nunca digo em Belém, o que digo aqui. Ah, mas depois diz que é outro tom. Espera aí, o seu problema é um problema de conteúdo, é um problema de tom. Ventura teria arrumado Marcelo aquilo. Já agora uma coisa. É óbvio que em Belém não pode haver conversas como há numa campanha eleitoral. Uma campanha eleitoral é isso mesmo, uma campanha eleitoral. Há excessos, há linguagem diferente para poder impor a sua mensagem. Isto Ventura devia ter explicado. E devia ter dito assim, o senhor está a falar do conteúdo ou está a falar da forma? É que está a falar da forma é normal, do conteúdo, desculpe, mas não tem razão. Ventura estava nervoso. E perdeu ontem uma oportunidade de ter arrumado Marcelo, mas por 5-0. Eu não confesso que não consigo dizer qual é que ganhou, o que é que não ganhou, também é o que pouco interessa aqui. O que interessa é perceber que as ideias que ali se discutiram são ideias importantes, para clarificar algumas coisas. E já agora, por clarificar algumas coisas. Eu acho que ficou bem evidente que o Sr. Presidente da República tem muitas pedras no sapato e não consegue livrar-se delas. E foi pena que num debate não se tenha conseguido passar essa imagem para o país. Bom, volto a dizer, Ventura cometeu vários erros ontem. Voltou a insistir na ideia de que eu não sou Presidente dos portugueses. Não pode dizer aquilo. Isto é uma estupidez. Assim como não pode dizer, assim não pode defender a prisão perpétua. Isto é um disparate completo, não é? Bem, já agora, a seguir ao debate, eu fiquei de propósito à espera para ver o que é que os comentadores iam dizer. Comentadores da SIC, mais do Expresso, ou lá o que é aquilo, que apareceram em direto. E fiquei estupefacto. Estupefacto. Porque nenhum deles, no início, teve-os no sítio para dizer o que pensava sobre o debate. Andaram ali, à volta, não é? Olha, para surfar na maionese, como diz a minha filha. Bem, não. Quando se é comentador, tem que se ter a coragem de dizer o que é que se acha. E a verdade é que eles andaram ali com medo, com receio de dizer o que é que se tinha passado. Só na segunda ronda é que começaram, não, Marcelo, o Marcelo ganhou. Não há uma segunda oportunidade.
o agente diz as coisas à primeira e é claro, o entendido por quem está a ver, ou então passa sempre aquela imagem de epá, eu estava com medo de dizer alguma coisa. Comentário não é isto. Comentário é por isso que eu lhe digo, aquilo que você ouve aqui na Cor do Dinheiro não ouve em mais sítio nenhum. É que as pessoas têm que estar no sítio e em Portugal há muita gente que não está no sítio para dizer aquilo que pensa e para dizer aquilo que acha que aconteceu, nomeadamente num debate. Bom, Marcelo, outra vez. O Presidente da República, onde é que Ventura perdeu uma excelente oportunidade? Porque o Marcelo, a certa altura que estava a falar da pandemia, dizia isto é muito grave, muito grave. Amanhã o Governo vai repensar as medidas que já vai apertá-las. Então espera aí, isto é a prova de que Marcelo está de braço dado com o Governo, não é? Porque, atenda para mais, Ventura tinha razão na crítica que lhe fez, quando dizia assim, o Governo faz o que quer, você decreta o estado de emergência, o Governo faz o que quer, e tem razão nisso. Nós estamos fartos de comentar essa brincadeira agora. Foi pena não ter aproveitado isto aqui. Portanto, foi um debate, em minha opinião, perdido. Primeiro que houve perda de calma, e o Marcelo nunca devia ter feito aquilo. O Marcelo é o Presidente, nunca se podia ter deixado de levar para a Arena da Lama, e deixou-se levar. E por outro lado, e por culpa própria, e por outro lado, porque Ventura perdeu uma boa oportunidade para entalar Marcelo numa série de assuntos. Pronto, está arrumado este debate. Agora vamos ao outro debate. Tiago Maiano Gonçalves, uma surpresa ontem. Não sei se é por estar mais próximo de idade de João Ferreira, se não, mas Maiano esteve muito bem ontem, curiosamente. Olha, sorriu, body language mais à vontade, mandou umas piadas. Olha, João, você está agarrado ao século XIX. Nem mais, percebe? Nem mais, é mesmo isto. E depois quando João Ferreira começa a dizer você é o liberalismo, olha o liberalismo, o que é que está a provocar? E quando Maiano diz assim, não, nós não temos liberalismo em Portugal. Touché! Maiano Gonçalves, porquê é que você não disse isto nos debates anteriores? Porquê é que você não fez essa figura nos debates com o Marcelo e com os outros? Isso é que é pena. Porque ontem nós vimos um Maiano diferente. De baixo, vimos João Ferreira fazer uma figura inacreditável quando vem dizer que, afinal, nós não pugnamos, não defendemos nacionalizar tudo. A sério? O PCP está a evoluir? Já agora outra coisa. No nosso ideário há um espaço para as empresas privadas. Aleluia, praise the Lord. João Ferreira, demorou 46 anos, o seu partido, para perceber algumas coisas? Ou é só chavão de campanha? Não sei. Vamos ver. Mas há uma coisa que lhe quero dizer. Aquilo não foi um debate presidenciais. Aquilo foi um debate perdido, partidário. Maiano a defender a iniciativa liberal e João Ferreira a defender o PCP. Ou seja, foi um debate de cassetes. E eu de presidenciais ali não vi nada. Como não vejo noutros debates, aliás. É uma pena, porque isto é um debate sobre presidenciais. Sabe qual é a sensação que eu estou a ficar? As presidenciais não servem de nada. Não valem de nada. É claramente a mensagem que os candidatos nos estão a passar. Bem... Ana Gomes Vitorino Silva foi um debate de Rodriguinhos e, portanto, eu, sinceramente, não tenho interesse nenhum em falar mais de debates de Rodriguinhos. Até por outra razão. Convém que o camarada Vitorino Silva perceba que certas jogadas que faz e coisas que diz também têm um limite, não se pode repetir. E já agora, Ana Gomes, que pelo menos apareça com ideias mais coerentes e com ideias novas, porque está a repetir coisas que diz há muito tempo, sem novidade nenhuma, e ficar com a sensação que ela está frustrada ou que não conseguiu federar a esquerda. Isso diz pouco. Chegamos ao final da conversa de hoje. Peço desculpa por ter ultrapassado o meu tempo. Quero agradecer às 8.400 pessoas que estavam em direto há bocadinho e a 8.300 agora a sua paciência. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver este vídeo aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partida das redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mesmo em mais sítio nenhum. Quanto a nós, voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Obrigado, com licença. Não esqueça que este canal tem uma parceria com o Prozis. Até amanhã.